Lu encoraja Zinha a dar aula sobre Jucará para seus alunos. João Pedro e Sandra se sentem atraídos um pelo outro. Neno cobra de Teca a aliança entre eles e Pitógo. Zinha sente vergonha e Lu acolhe. Teca sente culpa por não se abrir com Buba. Heriberto não conta a Venâncio que está namorando Elianda. Bento e Edil demonstram vontade de fazer negócio. Padre Santo alerta Pastor Lívio para as falas críticas dirigidas a Edil durante o almoço com a família. Bento oferece vender a safra de cacau para Edil. Kika fica perplexa quando Bento te presenteia com um carro zero. José Inocêncio descobre sobre o processo que pode impedir Augusto de exercer sua profissão de médico. Venâncio comunica a Buba que vendeu sua parte na agência e que pensa em investir nas terras que herdou. Edil força Joaquim a ir com os filhos para a sede da sua fazenda. Augusto avisa ao pai que doará suas terras para João Pedro. José Inocêncio fica arrasado com a decisão de Augusto. Inácia tem maus pressentimentos após um sonho. Kika se decepciona com Bento. José Inocêncio diz a Mariana que João Pedro o roubou. João Pedro garante a Decrocriano que irá embora caso o pai não peça desculpas. Sandra fica revoltada ao saber por João Pedro que o pai o causou de ladrão. João Pedro e Sandra ficam juntos. Lorena fica aflita quando Inácia te conta que teve outro sonho em que João Pedro matava o pai. João Pedro enfrenta José Inocêncio. José Inocêncio ofende João Pedro e manda o filho sair de casa. Sandra percebe a forma com que a mãe trata Joana e não gosta de ver. Sandra faz questão de esclarecer a funcionária sobre seus direitos. Venâncio Fraga, Pitoco e Neno em sua casa. Kika aconselha Eliana a encarar a separação sem vingança. José Inocêncio fica expresso quando Decrocriano comunica que está deixando o patrão para trabalhar com João Pedro. Venâncio e Buba se desentendem. José Inocêncio manda Damião espionar o que João Pedro está falando aos funcionários. Inácia acusa José Inocêncio de forçar os filhos a ser o que não são e deixa entender que João Pedro é o único que não é sufocado pelo pai. Venâncio fraga Eliana com Heriberto. Venâncio avisa Eliana que decidirá o divórcio do casal na justiça. Buba se surpreende ao notar que Teca não está em casa. Pitógo e Neno se sentem aliviados quando Teca leva comida para eles. Damião fica surpreso quando José Inocêncio diz que quer ver João Pedro prosperar. José Inocêncio reclama dos filhos para Mariana, apostando no neto que Buba te dará. Lorena visita o túmulo dos seus filhos pela primeira vez. Sandra e João Pedro passam o dia juntos na cachoeira. João Pedro não gosta de ouvir Sandra falar mal de José Inocêncio. Augusto diz a Venâncio que o filho do irmão é o da Buba e é a única esperança de José Inocêncio ser feliz. Sandra vai à casa de Joana para saber se o pai está assediando a mulher de Tião.
galinha. Rashid reaparece depois de muitos anos e para na venda de Norberto pedindo um lugar para descansar. Augusto revela a José Inocêncio que é estéril. Norberto fica enfurecido ao saber que Rashid e Libernés, quem salvou a vida de José Inocêncio na primeira tocaia. José Inocêncio comemora o reencontro com Rashid e o leva para sua casa. Os dois se emocionam. João Pedro e Sandra se encontram novamente. Lorena teme a possibilidade de Egil descobrir sobre os encontros de João Pedro com Sandra. Lu encoraja Zinha a dar aula sobre Jucará para seus alunos. João Pedro e Sandra se sentem atraídos um pelo outro. Neno cobra de Teca a aliança entre eles e Pitógo. Zinha sente vergonha e Lu acolhe. Teca sente culpa por não se abrir com Buba. Heriberto não conta a Venâncio que está namorando Elianda. Bento e Edil demonstram vontade de fazer negócio. Padre Santo alerta Pastor Lívio para as falas críticas dirigidas a Edil durante o almoço com a família. Bento oferece vender a safra de cacau para Edil. Kika fica perplexa quando Bento te presenteia com um carro zero. José Inocêncio descobre sobre o processo que pode impedir Augusto de exercer sua profissão de médico. Venâncio comunica a Buba que vendeu sua parte na agência e que pensa em investir nas terras que herdou. Edil força Joaquim a ir com os filhos para a sede da sua fazenda. Augusto avisa ao pai que doará suas terras para João Pedro. José Inocêncio fica arrasado com a decisão de Augusto. Inácia tem maus pressentimentos após um sonho. Kika se decepciona com Bento. José Inocêncio diz a Mariana que João Pedro o roubou. João Pedro garante a Decrocriano que irá embora caso o pai não peça desculpas. Sandra fica revoltada ao saber por João Pedro que o pai o causou de ladrão. João Pedro e Sandra ficam juntos. Lorena fica aflita quando Inácia te conta que teve outro sonho em que João Pedro matava o pai. João Pedro enfrenta José Inocêncio. José Inocêncio ofende João Pedro e manda o filho sair de casa. Sandra percebe a forma com que a mãe trata Joana e não gosta de ver. Sandra faz questão de esclarecer a funcionária sobre seus direitos. Venâncio fraga Pitóco e Neno em sua casa. Kika aconselha Eliana a encarar a separação sem vingança. José Inocêncio fica expresso quando Decrocriano comunica que está deixando o patrão para trabalhar com João Pedro. Venâncio e Buba se desentendem. José Inocêncio manda Damião espionar o que João Pedro está falando aos funcionários. Inácia acusa José Inocêncio de forçar os filhos a ser o que não são e deixa entender que João Pedro é o único que não é sufocado pelo pai. Venâncio fraga Eliana com Heriberto. Venâncio avisa Eliana que decidirá o divórcio do casal na justiça. Buba se surpreende ao notar que Teca não está em casa.
Pitógo e Neno se sentem aliviados quando Teca leva comida para eles. Damião fica surpreso quando José Inocêncio diz que quer ver João Pedro prosperar. José Inocêncio reclama dos filhos para Mariana, apostando no neto que Buba te dará. Lorena visita o túmulo dos seus filhos pela primeira vez. Sandra e João Pedro passam o dia juntos na cachoeira. João Pedro não gosta de ouvir Sandra falar mal de José Inocêncio. Augusto diz a Venâncio que o filho do irmão é o da Buba e é a única esperança de José Inocêncio ser feliz. Sandra vai à casa de Joana para saber se o pai está assediando a mulher de Tião, Galinha. Rachid reaparece depois de muitos anos e para na venda de Norberto pedindo um lugar para descansar. Augusto revela a José Inocêncio que é estéril. Norberto fica enfurecido ao saber que Rachid e Libernés, quem salvou a vida de José Inocêncio na primeira tocaia. José Inocêncio comemora o reencontro com Rachid e o leva para sua casa. Os dois se emocionam. João Pedro e Sandra se encontram novamente. Lorena teme a possibilidade de Egil descobrir sobre os encontros de João Pedro com Sandra.